Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, mais uma edição de quarta-feira. Hoje vou falar-vos de defesas laterais. E porquê defesas laterais? Porque dentro dos três grandes do futebol português, aqueles que são os candidatos principais à conquista do título da Liga, tem sido a posição de lateral, sobretudo ao lado direito, que tem sido a mais discutida, não em termos de jogadores, porque têm jogado quase sempre os mesmos, aliás, têm jogado sempre os mesmos, tanto no Sporting como no Benfica, como no Futebol Clube do Porto, mas porque tem sido por ali que muitas vezes se começa a debater aquilo que podem vir a ser os 11 a apresentar por Marcelo Kaiser, por Bruno Lage e por Sérgio Conceição. E, portanto, há ali muita matéria para, eventualmente, avaliar, analisar e perceber se as opções que têm sido tomadas e que têm sido coerentes têm sido as melhores por parte destes três treinadores. Não se esqueça que pode fazer perguntas, não tem que ser necessariamente acerca deste tema, não tem que ser acerca de laterais direitos, tem que ser acerca de futebol, mas pode deixar perguntas na caixa de comentários deste post e depois a equipa que trabalha comigo neste Futebol de Verdade vai escolher a melhor pergunta para que eu no final possa responder se souber, como é evidente. Mas vamos atacar o tema do dia, defesas laterais, sobretudo ao lado direito. E porquê é que isto tem sido tão discutido se, na verdade, as opções têm sido sempre as mesmas? Sérgio Conceição tem jogado sempre com Corona, Marcelo Kaiser tem jogado sempre com Thierry Correia e Bruno Lage tem jogado sempre com Nuno Tavares. Ora bem, começamos pelo Sporting, que até está à frente na classificação. A opção tem sido sempre Thierry Correia e o Sporting até é dos três aquele que tem mais opções para jogar nesta posição. São 4, nada menos, os jogadores que o Sporting tem para jogar a lateral direito. É verdade que ainda está a tentar colocar alguns deles e veremos quais é que vão ser colocados. O ideal seria o Sporting ficar apenas com 2, embora possa até eventualmente ficar com 3, porque tanto Rosier como Thierry Correia podem jogar na equipa de sub-23. E, aliás, Rosier estreou-se, fez o primeiro jogo com a camisola do Sporting, precisamente na equipa de sub-23, para se ver se está já recuperado da longa lesão, ou melhor, da curta lesão que sucedeu à longa lesão que ele tinha sofrido no Dijon. Até aqui tem sido sempre Thierry Correia a escolha de Marcelo Kaiser. Thierry Correia é um jovem com pouca experiência, necessariamente, tem crescido com os jogos, acho eu, tem feito jogos melhores à medida que a equipe, se vai entrosando com a equipa, à medida que vai ganhando confiança, vê-se que ainda é um bocadinho verdinho, que precisa de crescer bastante mais antes de poder ser titular absoluto da equipa do Sporting, mas, mesmo assim, tem estado, para Marcelo Kaiser, à frente de Bruno Gaspar, que, ao que tudo indica, é mesmo para o Sporting tentar ainda colocar até ao final desta janela de mercado, que acaba já no final desta semana. Depois, há os casos dos lesionados. Ristovski, que na época passada foi titular, há 2 épocas era suplente de Piccini, e quando era suplente de Piccini, toda a gente dizia, mas Ristovski é um jogador que dá tudo em campo, que se entrega, que o ano passado foi titular e percebeu-se que afinal não era bem aquilo que o Sporting precisava de um acréscimo de qualidade para a posição, e daí a chegada de Rosier. Rosier teve uma lesão grave na segunda metade da época do Dijon, ele não fazia um jogo oficial desde fevereiro. Chegou ao Sporting, chegou a treinar, lesionou-se outra vez, está agora, ao que parece, ao que tudo indica, em condições e, do meu ponto de vista, é o principal candidato a ser titular naquela posição. Depois a questão que se coloca aqui é como é que o Sporting vai ficar, se consegue colocar Bruno Gaspar, no qual ainda assim investiu um valor avultado, foram 5 milhões de euros, e 5 milhões de euros para um lateral direito, enfim, tem muito que se lhe diga. Dificilmente o Sporting vai conseguir colocá-lo nem sequer por metade deste valor. Portanto, não tarda, vamos começar a ouvir falar e a preparar as pessoas vão poupar-se os salários e, portanto, ele sai por um valor inferior, mas a verdade é que ele não valorizou durante a época passada, foi suplente, e nas vezes que entrou nem sempre deu o melhor contributo, e sobram ainda, portanto, Ristovski, que por lá continuará, e Rosier, que se espera venha, e Thierry Correia, perdão, que poderá sempre ser uma opção para a equipa de sub-23, que o Sporting este ano está a encarar de uma forma diferente daquela que encarou na época passada. Com a chegada de Lionel Pontes ao projeto, parece-me que a equipa de sub-23 do Sporting, que aliás leva por vitórias os 4 jogos disputados no campeonato, é vista como um verdadeiro viveiro dos jogadores para poderem verdadeiramente integrar a equipa principal. E no ano passado, se perguntasse aos adeptos do Sporting quem eram os jogadores que faziam parte da equipa de sub-23, que mesmo assim não fez má figura, chegou lá à ponta final
do campeonato. Podia, na última jornada, ainda ter sido campeão nacional de sub-23, mas ninguém, com certeza, saberia os nomes dos jogadores que por lá andavam. Portanto, no Sporting, parece-me que Rosier, em condições, é titular, que Ristovski é uma alternativa esforçada e que Thierry Correia, se não for emprestado a uma equipa de primeira divisão, vale mais, de facto, ficar no sub-23 do que ir jogar para a segunda Liga. Bruno Gaspar é claramente para colocar. E chega-se ao Flóculo do Porto. E no Flóculo do Porto houve um investimento, ainda assim avultado, num jogador para a posição de lateral direito. Chegou Saravia, internacional pela Argentina, esteve na última Copa América e, ao que tudo indicava, parecia que ia ser o dono do lugar. Só que, nos jogos que fez, Saravia comprometeu. E isto levou Sérgio Conceição num jogo tão importante como foi este agora, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, a optar pela adaptação de Corona, um extremo direito, à posição de lateral direito. Há quem diga que foi um risco demasiado, eu não creio. Acho que Corona, aliás, é neste momento a melhor opção que o Flóculo do Porto tem para aquela posição. E isto, enfim, tendo em conta que Tomás Esteves, tal como Thierry Correia no Sporting, ainda precisa de pedalar um bocadinho para conseguir ganhar a consistência necessária para ser titular naquele lugar. Não foi visto ainda em competição o número de vezes que foi, por exemplo, Thierry Correia, e por isso mesmo vai precisar de ser visto mais vezes para que se possa entender se ele é, de facto, o melhor para ali ou não. Neste momento é Corona que está a jogar e está a jogar bem. Saravia, do ponto de vista defensivo, sobretudo, comprometeu sempre. E, portanto, começa a ficar ali a ideia de que pode haver um problema para resolver. Eu ainda no outro dia, por acaso, estava em estúdio na RTP com o Hélder Postiga e estávamos a falar sobre Saravia. Eu estava a dizer-lhe que me lembrava um jogador que foi, também argentino, que foi, não em termos de características, porque essas são muito diferentes, mas em termos de afirmação no Flóculo do Porto, um jogador que foi colega dele na altura em que ele ainda jogava no Flóculo do Porto, que era o Ibarra. Também chegou ao Porto com estatuto de internacional argentino, era uma das grandes contratações e a verdade é que nunca conseguiu afirmar-se na equipa do Porto, porque demonstrava gravíssimos problemas, sobretudo ao nível defensivo. Portanto, problema Saravia, não sei como é que vai ser resolvido. O jogador, neste momento, além dos problemas defensivos que apresenta, está a começar, com certeza, a ficar com um problema de confiança, e isso pode ser ainda mais problemático. Mas Corona não só é a melhor opção neste momento, porque é um jogador que, apesar de ter rotinas de extremo-direito, é um jogador que defende com agressividade e, portanto, que só tem que aprender posicionamentos. E sendo um jogador inteligente, parece-me perfeitamente que os pode aprender e que pode estar ali um lateral direito de futuro. E, além disso, a colocação de Corona ao lateral direito resolve ao Flóculo do Porto uma outra questão, que é o que fazer com ele. Porque a partir do momento em que Luís Dias chega e se impõe da maneira como se impõe, tem sido o jogador em destaque neste início de época do Flóculo do Porto, parece-me que não há muita margem para o Flóculo do Porto jogar ao mesmo tempo com Luís Dias, que é um jogador mais vertical, mais retilíneo, e com Corona, e depois ao mesmo tempo também com Zé Luís, que é ele que está a jogar como titular na posição de ponta de lança, e Marega. É muita gente na frente. O Flóculo do Porto precisará sempre de um terceiro médio, que pode ser Baró, que pode ser Nakajima, tenho mais dúvidas, mas pronto, que pode ser Otávio, que pode ser, inclusive, em jogos mais complicados, o Sérgio Oliveira, para juntar a Danilo e a Uribe, e esse terceiro médio nunca poderia ser Corona, porque Corona é um extremo, é um jogador de faixa, é um jogador de ala, e, portanto, parece-me que, jogando ele a lateral direito, está resolvido o problema da sua inclusão no 11, e isso é bom, porque Corona é um jogador que acrescenta qualidade à equipa do Flóculo do Porto. E chega-se ao Benfica. O Benfica tem também a questão do lateral direito pendente, e aliás, durante os jogos todos que a equipa fez oficiais até este momento, jogou com um Escardino na posição, que foi o caso de Nuno Tavares. Nuno Tavares está no plantel para ser o suplente de Grimaldo no lado esquerdo da defesa, mas face à lesão dos dois jogadores que Bruno Lage tinha para o lateral direito, e são eles o André Almeida e o Eboaí, acabou por ser o Nuno Tavares a opção para a posição do lateral direito. É das coisas que eu ainda hoje tenho dificuldade em compreender porque é que se pode adaptar um destro a lateral esquerdo e não se pode adaptar um Escardino a lateral direito. Mas toda a gente que andou lá dentro me diz que é diferente, que é muito mais complicado. A verdade é que o Nuno Tavares jogou bem em algumas partidas. No jogo contra o Sporting, na Supertaça, não comprometeu. No jogo contra o Paços de Ferreira,
foi um dos melhores da equipa do Benfica, apesar de estar a jogar no corredor contrário. Depois, contra o Belenenses, já caiu um bocadinho de rendimento e no jogo contra o Futebol Clube do Porto não se pode dizer, não o digo, não o direi, Bruno Lage no final veio dizer que aqui não se deixa cair ninguém, mas não se pode dizer que o Benfica tenha perdido por culpa ou responsabilidade dele, nem pouco mais ou menos, mas a verdade é que toda a equipa parece que vai precisar ali de um ligeiro abanão e, portanto, isso pode ter a ver até com uma troca na posição de lateral direito. Além do mais, André Almeida já estava disponível, já estava no banco. E André Almeida foi um dos destaques na equipa do Benfica da época passada, sempre a jogar naquela posição, a posição de lateral direito, que para ele também é uma adaptação, porque ele originalmente era médio centro defensivo. Bom, o que é que acontece? E porquê é que eu, na altura, não achei que Bruno Lage devesse introduzir André Almeida no Clássico contra o Porto, e acho que neste momento, sim, há margem para isso vir a acontecer, enquanto também se espera para perceber que é Boaí, que também veio de uma lesão gravíssima na época passada e já voltou a lesionar-se nesta temporada também, se espera para perceber se ele pode ou não vir a dar algum contributo à equipa. Ainda não deu para perceber qual é realmente o valor do jogador nigeriano que o Benfica foi buscar ao Holanda, já no ano passado. Ora bem, no jogo contra o Porto, incluir André Almeida na posição de lateral direito seria queimar publicamente Nuno Tavares, porque era o mesmo que dizer Nuno Tavares serve para os jogos pequeninos, mas quando chega um jogo grande não há confiança nele e, portanto, é sacá-lo da equipa para meter o André Almeida, ainda por cima, sem rotina de jogo, sem rotina de treinos. Agora, também é verdade que, enquanto não se jogar, não se ganha a rotina de jogo. E, portanto, o que vai acontecer, provavelmente, no jogo contra o Sporting Clube Braga, é que André Almeida vai entrar no 11 na mesma sem rotina de jogo, embora com mais uma semana de rotina de treinos. E isto pode dizer-se também é queimar o jogador que estava, o Nuno Tavares, porque é retirá-lo a seguir a uma derrota e quase que dizer publicamente aqui está o culpado pelo resultado. Eu não vejo a coisa assim. Acho que foi dada a Nuno Tavares a possibilidade de jogar um clássico, mas ele sabe, ele próprio sabe, que a posição dele não é aquela. A posição dele é do outro lado, é a lateral esquerda, é de suplente de Grimaldo. É a da alternativa a Grimaldo. A posição de lateral direito pertence a André Almeida e, neste momento, ele até pode sentir-se grato por ter podido jogar um clássico, no qual, volto a dizer, não me parece que tenha sido por ele que a equipa do Benfica acabou por sair derrotada. Muito bem, vamos passar então às perguntas do dia. Vamos ver o que é que temos para responder. E pergunta o Simão Rochinol. Olá, Simão, muito bom dia. Com a lesão prolongada de Chiquinho, acha que o Benfica deveria ir ao mercado contratar um médio com características semelhantes para fazer o papel que lhe estava a ser atribuído até à lesão? Ora bem, havendo essa possibilidade, eu não vou dizer que não. A lesão é, de facto, mais longa do que aquilo que seria de esperar. Mas a verdade é que o Benfica tem muitas alternativas dentro do plantel. E qual é que é o papel que Chiquinho estava a assumir na equipa? Era um papel de um jogador segundo avançado, que entrava geralmente com a equipa já em vantagem, geralmente também por troca com um dos dois pontas de lança, para dar mais mobilidade, mais exploração dos corredores laterais à equipa, no momento em que o adversário naturalmente iria à procura de chegar ao empate ou de reduzir a desvantagem. Ora, para essa posição, o Benfica tem no plantel, e vou dizer de cabeça, é provável, até é possível que me vá esquecer de alguém, nós temos logo à partida o Jota. E o Jota fez bem essa posição em algumas partidas da pré-época. Depois, o Benfica tem para essa posição também, porque ainda não estão fora, ainda estão dentro, ainda estão para ser colocados, o Zivkovic e o Servi. Além disso, o Benfica ainda tem para poder jogar nessa posição o Caio Lucas, que também pode jogar por dentro, apesar de ser, à partida, um jogador que foi contratado para jogar mais a partir das faixas para dentro. Portanto, depende sempre daquilo que o treinador achar destas 4 alternativas. Depende sempre daquilo que os cofres da SAD disserem que há disponível para fazer contratações. E depois também é preciso ver a questão por outro prisma. É que Chiquinho vai estar uns meses fora, mas quando voltar vai naturalmente querer jogar. E para não acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, com Krovinovic, que era a maior esperança que o Benfica tinha há 2 anos e que depois, a seguir a uma lesão prolongada, viu o seu lugar ocupado e quando voltou não conseguiu jogar e neste momento está emprestado e à partida não estou a vê-lo a corresponder àquilo que dele se esperava num primeiro momento, não convém meter muita gente à frente do jogador no qual se acredita. Portanto, acho que o plantel do Benfica é rico, aquilo que lá está é perfeitamente suficiente, tem é que ser, naturalmente, gerido e gerido de outra forma, porque um dos jogadores não vai estar disponível. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de pôr like,
de comentar e de partilhar. É muito importante que partilhem este programa para que os seus amigos também possam vê-lo. E já agora, aproveito para vos dizer também que o Futebol de Verdade não está só aqui no Facebook. O Futebol de Verdade está também no Spotify, está também no YouTube e está também no meu site, o antoniotadeia.com, onde vos convido a irem, porque há lá muita coisa, não só para ver, mas também para ler. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.